necessário aí. Obrigado, apóstolo. Obrigado, bispo. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pelo seu tempo. Você está aqui se dedicando ao Senhor. Eu creio que espero corresponder e servir à mesa, servir em humildade, em amor, para que Jesus seja glorificado e a honra e a glória e o louvor sejam dados ao nosso Senhor, que nós amamos, servimos com alegria. Vamos começar com uma oração, consagrando essa reunião ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez esta manhã, te louvar por toda a bondade do Senhor sendo manifesta a cada dia, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em nome de Jesus, para a edificação do reino, para o fortalecimento do corpo de Cristo, a tua igreja, para que cada um dos meus irmãos sejam ungidos pela unção do teu Espírito, sejam revestidos de força, de autoridade, de revelação, no poder do Espírito Santo, que a graça do Senhor seja derramada. Que o Senhor abençoe, Deus, esse trabalho, que o Senhor abençoe esses 7 dias, que o Senhor abençoe todos os irmãos que estarão ministrando aqui, que o Senhor abençoe, Deus, a vida do apóstolo Ricardo, meu pai, que teve essa iniciativa, que o Senhor abençoe, Deus, a igreja do Senhor na nossa nação, nosso povo, e também, Deus, aqueles que estão fora do Brasil, que estão participando conosco. Muito Amém. obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pelo seu grande amor revelado em Cristo Jesus naquela cruz. Nós fazemos menção à obra redentora do Senhor, ao sacrifício que o Senhor levou sobre si as nossas dores, nossos pecados. Nós te agradecemos, Pai. Jamais seremos capazes de retribuir, mas pela graça e pela fé naquilo que Jesus fez, estamos aqui reunidos, transformados pelo seu grande amor. Que esta reunião seja conduzida pelo teu Espírito e que o Senhor possa falar aos nossos corações para a sua glória, para o seu louvor. Usa-me como um canal, mas seja o Senhor a ministrar ao coração de cada um. No nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Irmãos, Amém. Glória a nós Deus. vamos compartilhar. Quero me apresentar rapidamente, né? O bispo Rinaldo já nos conhece, já esteve aqui em Belo Horizonte. Estamos em Belo Horizonte, a igreja Amor e Fé. Nós vamos fazer 26 anos de igreja aqui em Belo Horizonte. Nós temos trabalhos aí implantados em vários estados do Brasil, fora do Brasil. Servimos ao Senhor já há quase 30 anos. Eu sou casado com a Cris, nós estamos juntos há 36 anos e temos 4 filhos biológicos e uma filhinha do coração. São 5 filhos e nós todos envolvidos na obra de Deus, né? Então, é uma alegria muito grande. Nossa família serve ao Senhor e eu sou muito grato a Deus por esse convite e espero que o Senhor fale ao seu coração, em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez a todos. Obrigado pelo seu tempo. Espero que Deus possa te fortalecer na palavra, no espírito, que você seja transformado, né, pela vida de Cristo, em nome de Jesus. Um abraço ao seu coração, à sua família, em nome de Jesus. Nós vamos falar de um tema, esse tema, inclusive, eu já escrevi alguns livros, eu devo ter uns, acho que 11 ou 12 livros publicados. Esse é um dos livros que nós falamos, o que o Senhor colocou no meu coração, é que nós somos um edifício espiritual. Então, se você puder abrir a Bíblia comigo, nós estamos aqui, vamos ler 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Nós somos um edifício espiritual, um ambiente espiritual. Nós somos uma construção espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, ele traz aqui um entendimento sobre esse princípio daquilo que nós estamos edificando em nosso espírito. Amém? Enquanto você acha, eu vou fechar a cortina aqui, que estava à noite, agora está refletindo.
Fica melhor aqui. Verso 4 diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, para serdes sacerdócios santos. Nós somos edificados casa espiritual. Nós percebemos que desde o Éden, o Senhor, ele estabelece ali alguns princípios de relacionamento com o homem. E isso, ao longo da história, nós vemos que Deus, ele quer se relacionar conosco, quer relacionar com você, comigo, e nós vemos que esse relacionamento, ele é desenvolvido debaixo de um ambiente apostólico, um ambiente profético. São dois aspectos da edificação quando nós começamos a construir esse edifício espiritual. Veja que se eu sou uma casa espiritual, essa casa ela tem um modelo de construção. O nosso modelo sempre será Jesus. Ele é um modelo para a nossa vida. Mas você não constrói nada sem primeiro ter um desenho. O primeiro aspecto da edificação do projeto de Deus é que Deus tem um desenho apostólico, aonde você tem fundamentos que são imutáveis. O fundamento apostólico é aquilo que Deus estabeleceu, que vale para mim, que vale para você. Por exemplo, o fundamento de todos nós é Cristo Jesus. Ele é a pedra fundamental, ele é o fundamento para a construção da nossa vida espiritual. Ele é o fundamento, a nossa fé em Cristo, na obra de Cristo, nos ensinamentos de Cristo, na vida de Cristo, na revelação de Cristo. Ele é o fundamento de todas as coisas no seu reino. Ele é a base de todas as coisas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, fala que ninguém pode lançar outro fundamento. O fundamento é Jesus. Jesus é o fundamento. Então você tem um fundamento apostólico que vale para a minha vida, para a sua vida, que vale para todas as pessoas que creem. Você tem outro aspecto do fundamento apostólico, que é a questão da adoração. Todos nós somos chamados a adorar a Deus. A adoração é reconhecê-lo, colocá-lo em um lugar de honra em nossas vidas, em nossos corações, a nossa adoração ao Senhor. Então, ele é o único Deus digno de toda a adoração. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Então, nós adoramos ao único Deus. Esse único Deus que se revela nas três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um só Deus revelado ao homem através das três pessoas, e isso é um fundamento de fé, é um fundamento da nossa adoração. Nós cremos que Deus é digno de toda a adoração, de toda a honra e toda a glória. Isso também é um fundamento apostólico. Outro aspecto do fundamento apostólico é a palavra. A palavra de Deus, ela é a base de tudo aquilo que estamos construindo. Nós edificamos a nossa vida sobre a palavra, os ensinamentos, os princípios do reino, a revelação do reino. Nós temos a palavra como um fundamento. Então, os fundamentos apostólicos, eles servem para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. A família é um fundamento apostólico. A igreja é um fundamento apostólico. Então, os princípios do reino estabelecem a base da nossa edificação. Princípio de aliança, princípio de autoridade, princípio de semeadura, princípios que são imutáveis. Os fundamentos apostólicos, eles são imutáveis e eles se aplicam para todas as pessoas. Agora, você tem também os fundamentos proféticos, aí a movimentação profética para a construção
desse edifício espiritual, desse ambiente de relacionamento com Deus. Então, você tem os aspectos apostólicos, que são imutáveis, e os fundamentos proféticos, que estão relacionados ao seu propósito de vida, aquilo que Deus tem para você especificamente, o desenho que Deus tem para cada um de nós, aquilo que o Espírito de Deus tem para a sua vida, para a minha vida. Pode ser um desenho diferente. Então, na movimentação profética, o Senhor, ele traz desenhos específicos para cumprir os seus propósitos. Então, ele traz um desenho para uma pessoa, para um pastor, para uma comunidade, para um ministério. Ele traz uma unção, uma graça, e ele vai derramando esta unção de acordo com a edificação profética daquilo que nós precisamos compreender acerca da vontade de Deus para as nossas vidas. Você tem, por exemplo, todo o desenho de Jesus Cristo, que ele nasceria ali em Belém, ele nasceria de uma virgem, ele cresceria em Nazaré e ele seria levado ao Egito. Todo o desenho profético que foi estabelecido para a vinda do Senhor Jesus, ele cumpriu o desenho profético, ele seria entregue ao homem pecador, ele seria crucificado, ressuscitaria ao terceiro dia. Todas as coisas que o Senhor Jesus cumpriu dentro das profecias estão relacionados ao seu desenho profético. Então, da forma como nós estamos construindo a nossa vida em Deus, através dos fundamentos apostólicos e proféticos. E nós vamos edificando. Há um texto em Efésios, se você puder abrir lá, por gentileza, Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo ele traz aqui um entendimento extraordinário também sobre isso. Você tem aqui no verso 19 em diante, ele diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Nós somos construídos, edificados sobre esses fundamentos, os fundamentos apostólicos da doutrina, do ensinamento, da palavra, e o fundamento profético que está relacionado ao desenho profético do que Deus tem para a sua vida, para a minha vida. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, como já dissemos, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, nós somos um edifício que, bem ajustado, o que significa bem ajustado? Significa uma vida alinhada aos desenhos que Deus estabeleceu de acordo com a sua vontade para as nossas vidas. Então, nós temos, como você construir uma casa, e você tem a planta da casa. Então, para que essa casa esteja bem fundamentada, e o alicerce da casa tem que ser de acordo com o desenho do arquiteto, e a construção tem que ser de acordo com o desenho, para que o resultado final seja aquilo que foi projetado. Então, Deus ele nos projetou antes da fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Nós nascemos em Deus antes da fundação do mundo. Nós somos gerados por uma palavra, nós somos uma palavra encarnada, nós somos uma profecia. Você é uma profecia que está se cumprindo aqui nesse tempo, nessa geração. Você foi gerado por Deus com um desenho profético para cumprir em uma geografia, para cumprir através das conexões que Deus está fazendo, para cumprir nesse tempo até o período que o Senhor estabeleceu para a sua vida, para a minha vida. Nós estamos aqui para cumprir a profecia. Você é uma palavra encarnada, você é uma profecia de Deus, e isso é extraordinário, porque Deus, ele construiu um desenho acerca de você, acerca de mim, e o nosso
propósito é construir esse ambiente de relacionamento, conhecer esse desenho profético, estabelecer a vontade de Deus aqui na terra de acordo com o seu propósito. Nós somos um edifício espiritual. Veja que essa construção começou no seu espírito, desde o novo nascimento em Cristo. Essa construção começou na sua vida. Você hoje é um edifício em construção. E quanto mais você compreende a revelação profética acerca da sua vida, mais esse edifício ele vai crescendo. Quando esse edifício vai crescendo, mais da vida de Deus você vai retendo. Você vai ter a vida de Deus no seu espírito, de acordo com a construção profética que você está realizando, pela obediência à vontade de Deus. Quando você obedece o desenho, você constrói o edifício e você vai se tornando cada vez mais cheio do Espírito Santo, de acordo com a construção. Se você obedece à palavra, se você obedece os princípios, se você é uma pessoa obediente aos mandamentos de Deus, você vai construindo o seu edifício espiritual. E quanto mais você constrói pela obediência a Deus, mais da vida de Deus é derramada, mais o Espírito vai derramando, mais revelações, mais unção, mais graça, mais entendimento da vontade de Deus para a sua vida. Então você é um edifício espiritual em construção. É interessante o que Paulo fala. Ele fala algo que todo edifício bem ajustado. O edifício ele cresce se ele está bem ajustado. Ele cresce como um santuário dedicado ao Senhor. Por que um santuário? Porque é onde o Senhor habita. O Espírito de Deus é santo. Um santuário é aquilo que retém o que é santo. Então você é um santuário que retém o Espírito Santo e a vida de Deus ela vai crescendo na medida que você pratica os fundamentos apostólicos, aquilo que é geral para todos nós, e os fundamentos proféticos, aquilo que é específico para a sua vida. Então você está em construção. Eu quero trazer alguns exemplos aqui para a gente poder continuar nesse raciocínio. Você percebe essa construção em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, Deus ele vai se relacionando com o homem. Então, primeiro ele traz alguns conceitos proféticos interessantes para a gente ter uma noção. Ele começa uma revelação sobre os altares. Logo ali em Gênesis capítulo 4, você já tem Abel e Caim já apresentando ofertas ao Senhor. Ali você já começa a ter uma revelação de que há uma construção em curso. Eles começaram a construir uma forma de relacionamento com Deus. E você tem ali os altares, e em toda a Bíblia você tem a relação de Deus através dos altares. Os altares, eles têm um ponto de construção fundamental, porque é o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o Espírito de Deus, e você vai construindo, e essa construção, ela não para até o seu último suspiro nesta terra. Você está sendo edificado e edificando outros. Nós estamos aqui compartilhando a palavra, você está sendo edificado pela palavra e você vai construir isso no seu espírito. Amanhã você estará construindo na vida de outras pessoas um ambiente de habitação do Espírito Santo. Então, nós somos um edifício espiritual em construção. Nós somos construídos para construir também. Aqui tem muitos pastores, apóstolos, profetas. Você recebe da parte de Deus para que você possa edificar outras pessoas em Cristo Jesus. Então, todo edifício ele precisa ser construído de uma maneira correta. É um edifício bem ajustado. É uma construção correta. É uma construção que ela vai enfrentar oposições. Ela vai enfrentar ataques do inimigo para que você não construa de acordo com a vontade de Deus. É onde entram as heresias, é onde entram as mentiras do inimigo, tudo para impedir essa construção, porque se ele impede a construção e você começa a construir de maneira errada, isso dentro do reino que o Senhor Jesus estabeleceu, essa construção ela não permanece. E é uma construção ali que vai ter consequências, porque o Senhor, ele não habita no engano, ele habita na verdade. Jesus é a verdade.
Então, nós precisamos nos acercar de homens de Deus, mulheres de Deus, que tenham a revelação do Espírito, que vivam em santidade, que vivam em consagração, que tenham a revelação do Espírito Santo, que está buscando a presença de Deus, para que essas pessoas se tornem um canal de Deus para a edificação no nosso espírito daquilo que é a vontade do Senhor. Então, aqui você percebe, o Senhor começa a nos ensinar sobre altares. Eu não vou aprofundar nisso, mas você tem vários tipos de altares na Bíblia que têm revelações específicas para essa construção. Em Êxodo capítulo 20, não precisa ir lá, eu só vou citar, nós vemos ali o Senhor falando de princípios de altares, quando o Senhor fala para a construção de altar de terra, depois ele fala sobre construção de altar de pedras, você tem altar de madeira revestida de bronze, altares de madeira revestida de ouro, depois você tem altares de ouro, você tem vários tipos de altares na Bíblia que revelam essa construção, e que no mundo do espírito o seu altar tem uma identidade, a maneira como você se relaciona com Deus, a forma como o seu altar ele está sendo edificado para a construção desse edifício. Esse altar é a sua relação com Deus, é o seu ponto de encontro com Deus, é o altar que você constrói na oração, é o altar da palavra, é o altar das ofertas, dos sacrifícios, é o altar da obediência, é o altar da fé, é o altar da adoração. Você pega, por exemplo, Noé, ali em Gênesis capítulo 8, ele edifica um altar, que foi o altar da obediência ao desenho de Deus, e ele constrói uma arca, ali havia um desenho envolvido naquela construção. Você tem Abraão, ele constrói o altar de fé ali no Monte Moriá, onde ele apresenta Isaac. Você tem Elias, em 1 Reis 18, quando ele restaura o altar da batalha espiritual, ele restaura, os céus ele responderam a Elias, depois que Elias ele restaurou o altar. Uma pessoa com o altar rompido, o altar em ruínas, o céu não responde. Por isso que muita gente não tem respostas do céu, porque o seu altar de oração, de adoração, ele é um altar comprometido. Então não há como você ter respostas do céu sem que primeiro você restaure o seu altar em arrependimento, em confissão, em um altar de quebrantamento. Davi tinha um altar de adoração. Jesus edificou ali no Monte Calvário o maior de todos os altares, o altar da salvação. Paulo tinha o altar da palavra, e você tem os altares, e os altares têm identidades, e nesses altares você vai edificando a vida de Deus no seu espírito. Pessoas com o altar corrompido, ela não constrói nada no seu espírito. Por isso a necessidade de você restaurar o altar, para que os céus te respondam, para que a vida de Deus possa te encher, para que você seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Primeiro o Senhor quer que você restaure os seus altares. Você vê a direção do Espírito em todo o tempo sobre essa forma de relacionamento com Deus. E quando Deus ele se encontra ali em Êxodo 25, ele começa a falar com Moisés sobre a construção do tabernáculo. O tabernáculo, nos três ambientes do tabernáculo, o átrio, o santo lugar e santo dos santos. O átrio tinha o altar de holocausto, o santo lugar tinha o altar de incenso, o santo dos santos tinha o propiciatório em cima da arca, aonde o sumo sacerdote derramava o sangue. Eram três tipos de altares. O altar do átrio era o altar de bronze, o altar do santo lugar era um altar de ouro, de madeira revestida de ouro, e o altar do Santo dos Santos era ouro puro. Então, os seus altares, eles têm elementos proféticos que revelam a qualidade do seu altar, a qualidade da sua vida de consagração a Deus. Você tem os altares e, por meio dele, o seu espírito vai sendo edificado como casa espiritual. O texto que nós lemos de 1 Pedro, capítulo 2, nós somos casa espiritual. Uma casa espiritual a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aonde é que nós oferecemos sacrifícios espirituais? Nos nossos altares. Então, eu sou uma casa espiritual que é edificado pelos altares que eu estou construindo. E se você não tem um altar, você também não edifica a sua vida espiritual para você receber mais da vida de Deus. Então, os seus altares, eles vão ter um apontamento de como que está essa construção desse edifício espiritual.
Eu estou falando um pouquinho mais rápido aqui, porque eu queria entregar tudo para vocês, e tem tanta coisa legal aqui para a gente compartilhar, então tenha um pouquinho de paciência, está sendo gravado, depois o apóstolo passa para vocês ouvirem com mais, é, com mais atenção, em nome de Jesus. Mas Então, use o tempo que o senhor achar necessário. Estamos tranquilos, viu? amém, apóstolo. Não quero ocupar muito aí os irmãos, que eu sei dos afazeres, e eu creio que você, entendendo que Deus ele trouxe altares, depois ele traz a revelação do tabernáculo, o tabernáculo de Moisés, ali por 40 anos na travessia do deserto até entrar na terra prometida, era um lugar de encontro. Olha que coisa extraordinária. Deus se encontra com o seu povo, mas antes de se encontrar com o povo no tabernáculo, Deus já se encontrava com Moisés no Monte Sinai. Aí você pega um outro conceito de altares, que é um conceito mais profundo ainda, que são os montes. Os montes na Bíblia, eles têm uma revelação de altares. Então você tem o Monte Moriá, você tem o Monte Hermon, você tem o Monte Hebron, que é o monte de Deus, você tem os montes, o Monte Sinai, você tem o Monte Calvário, onde Jesus foi crucificado. Os montes, eles têm essa representação profética dos altares. Por isso que os montes, eles têm significados espirituais extraordinários. Antes, Deus falava com Moisés ali no Monte Sinai. Agora, o Senhor fala com Moisés no Santo dos Santos. Quando o Senhor passa a falar com o povo, com o sumo sacerdote, com Israel, no Santo dos Santos, ele já não fala mais através dos montes. E nós vamos aprendendo que, quando o Senhor traz uma revelação sobre um altar novo, ele para de falar no altar antigo. Só que muitas vezes a pessoa, ela já recebeu tanta coisa no altar antigo e ela se move numa revelação do passado. E ela está lá no Sinai, sendo que o Senhor já estabeleceu o tabernáculo. Ela está buscando o Senhor no Sinai, sendo que ali o Santo dos Santos já foi estabelecido na terra. E não, porque há 10 anos atrás Deus falou assim comigo. Mas a nuvem se move, o Espírito se move. E às vezes o Senhor hoje vai falar através de um mineirinho comedor de pão de queijo aqui. Então, quando você fica preso à revelação do passado, você acaba não dando ouvidos àquilo que o Espírito está fazendo no presente. Ele é um Deus que se move, ele é um Deus que não muda, mas ele se movimenta. Nós precisamos discernir que hoje a movimentação de Deus ela pode ser diferente do que foi no passado, e você ficar preso lá no passado. Eu lembro, ontem eu ministrei aqui na igreja, eu falei sobre Apolo. Apolo, ele era um homem extraordinário, ali em Atos capítulo 18. Ele era um homem eloquente, poderoso nas escrituras, conhecia o caminho do Senhor, e ele conhecia apenas o batismo de João. Ou seja, ele era um homem tremendo de Deus, se movendo numa revelação do passado. Você não pode colocar limites para a forma como o Senhor se movimenta. O Senhor, ele se movimenta. Então, quando ele encontra Priscila e Áquila, ali eles expuseram com mais exatidão o caminho do Senhor, porque Deus ele vai fazer conexões com você para cumprir o propósito que ele tem na sua vida, e através da conexão que ele estabeleceu com Priscila e Áquila, Apolo se tornou um apóstolo extraordinário na edificação da igreja. Por quê? Porque ele estava se movendo uma revelação do passado até que ele foi conectado com alguém que estava debaixo da revelação de Deus para aquele tempo. Priscila e Áquila havia estado com Paulo em Corinto, eles moraram juntos. Agora você imagine, você acordar todo dia com o apóstolo Paulo te ensinando a Bíblia. Era isso que Priscila e Áquila, eles conviveram com Paulo, eles viram Paulo pregando nas sinagogas, eles se encheram do Espírito Santo, e quando eles viram Apolo pregando, eles viram um desenho errado. Olha, Apolo, você está no batismo de João, mas Jesus já morreu, já ressuscitou, nós agora já recebemos o Pentecostes, nós recebemos o Espírito Santo. Não adianta você ser um tremendo homem de Deus debaixo de uma revelação passada. Você está se movendo fora do tempo, a nuvem movimentou e você ficou para trás. Então, quando você tem um altar, o altar vai te dar discernimento acerca daquilo que Deus está edificando na terra.
daquilo que o Espírito Santo está fazendo na terra, para que você ande debaixo de uma revelação segundo a vontade de Deus, e não a revelação daquilo que o homem pensa. Talvez Deus falou com você de maneira tremenda lá no Monte Sinai, e eu creio, entregou revelações, entregou os mandamentos. Moisés, mas agora não é no Sinai que eu vou falar no Santo dos Santos. E para chegar lá tem um caminho, tem 7 utensílios aí que você precisa atravessar por eles: o altar, a bacia, a mesa, o altar de incenso, o candelabro, a arca e o propiciatório. Você tem 7 movimentos espirituais até que a minha Shekinah seja derramada na sua vida, e muitas vezes nós não entendemos que o Espírito de Deus, ele está querendo nos falar de maneira diferente, e nós ainda estamos querendo ouvir Deus lá no Monte Sinai. Irmãos, isso é extraordinário, porque o Espírito, ninguém para o Espírito Santo. Ninguém para a maneira dele se mover. Ele é um Deus de coisas novas, ele faz coisas novas, ele se movimenta, ele vai se movimentar na sua vida, na minha vida, para a glória e louvor do seu santo nome. Então, nós temos aí, depois do tabernáculo de Moisés, o Senhor levanta um jovenzinho, bonito, de óculos, cabelo partido de lado, chamado Davi. E aí, O óculos aí é por minha conta, viu? beleza? Mas Davi foi chamado, e Davi entendeu as movimentações dos céus, e Davi, ele é reposicionado. Você conhece a história de Davi, mas eu quero falar da construção que ele faz. Ele edifica um tabernáculo, o tabernáculo de Davi, que durou 33 anos. Foi uma edificação espiritual. Agora o Senhor já estava se movimentando, não somente no tabernáculo de Moisés, agora Davi faz uma construção, 33 anos, 24 horas, 7 dias por semana. Agora não era só o sumo sacerdote, a tenda de Davi agora, todos tinham acesso, agora tinha música na adoração a Deus, agora tinham pessoas, tinha o shofar, tinha movimentação profética, era uma construção com uma movimentação profética diferente. Veja, o Senhor começa lá em Gênesis com o altar, depois ele vai para os montes, depois ele vai para o tabernáculo de Moisés, agora ele está no tabernáculo de Davi. Agora a movimentação da adoração a Deus, ela já não era mais com um candelabro, agora eram 10 candelabros que tinha, agora não era uma bacia de bronze para o sacerdote, agora era um mar de bronze, e ali você vê toda a movimentação da edificação de Deus, até que Davi recebe a revelação da construção do templo, e ele passa isso para Salomão. Salomão constrói o templo, ele constrói de acordo com um desenho profético para a nação de Israel, para que Israel pudesse ir 3 vezes ao ano, celebrar ao Deus eterno, celebrar ao Senhor na Páscoa, celebrar ao Senhor em Pentecostes, celebrar ao Senhor na festa de tabernáculos. Agora o Senhor traz um desenho profético no templo de Salomão. Agora as 12 tribos deveriam se movimentar. Agora você tem uma construção em Jerusalém, a cidade do grande Deus, a cidade edificada sobre o monte. Olha que coisa extraordinária! Jerusalém edificada sobre o monte. E isso, o Monte Sião, quando ela é estabelecida sobre o monte, os muros sobre o monte, parecia um desenho da construção de Deus, estabelecendo uma edificação. Olha, você não constrói nada fora do altar. Era como se Deus estivesse falando isso conosco. A própria Jerusalém natural, ela foi construída sobre um monte, que é uma representação profética de um altar. E você não constrói nada sem ter um altar de relacionamento com Deus. Você não constrói nada no mundo do espírito sem ter um ambiente de relacionamento com Deus. O Senhor, ele vai trazendo ali uma revelação, o altar, os montes, o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi, agora o templo de Salomão, depois o templo de Zorobabel, ele é reconstruído depois do período do cativeiro, até que Jesus, ele vem e estabelece agora um novo desenho profético. Jesus, ele vem, olha, isso aí não vai ficar pedra sobre pedra, mas eu tenho um tabernáculo não feito por mãos humanas. E aí Paulo traz esse entendimento ali em 2 Coríntios capítulo 5, ele traz o entendimento de um desenho. Olha aqui para você ver, se você puder abrir aí, 2 Coríntios capítulo 5, verso 1. Sabemos que
se a nossa casa terrestre, o físico, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Agora nós estamos edificando um tabernáculo espiritual. A palavra tabernáculo fala de taberna, de tenda, de habitação móvel. O tabernáculo é uma expressão profética, porque ela está em movimento. Agora, o edifício espiritual, ele é fundamentado no apostólico, naquilo que é imutável. Então, você está se movimentando numa estação profética nesse tempo. Você está em uma estação profética nessa estação agora. Algo de Deus está acontecendo na sua vida e você não precisa ficar preso à movimentação do passado, porque o profético ele está em movimento. O profético ele está fluindo, ele está fluindo em sua vida, em minha vida, e nós estamos em estações novas na presença de Deus, e o Senhor vai se movimentando em nossas vidas. Nós não temos que ficar presos ao que vivemos lá atrás, mas aquilo que o Senhor quer fazer no tempo que se chama hoje. Eu creio que o Senhor está falando com pessoas que ainda estão presas em movimentações passadas. O Senhor tem algo novo na sua vida, o Senhor tem uma unção nova na sua vida, o Senhor tem uma movimentação nova. É olhar para frente, o seu futuro ainda está em branco, precisa ser construído em Deus. Você precisa estar focado naquilo que Deus quer fazer para frente, não ficar preso nostalgicamente no que ele fez lá atrás. Porque anos atrás o Senhor fazia milagres, anos atrás eu já vi cair fogo lá no Monte Sinai. Não, meu irmão, o Senhor continua derramando mais hoje. O Senhor tem algo novo para você hoje. O Senhor está movimentando a sua vida hoje. O Senhor tem grandes coisas para você, para frente, para o futuro, em nome de Jesus. O que já passou, não fica preso lá no Sinai. O tabernáculo já veio, o tabernáculo de Davi já veio, o templo de Salomão já foi construído, Zorobabel já reconstruiu, Jesus já veio. Agora a edificação é no Espírito, agora não é aqui nem acolá, não é em Samaria nem em Jerusalém, mas aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Você tem que estar focado naquilo que o Espírito está fazendo nesse tempo que se chama hoje. E muitas vezes a pessoa fica presa nostalgicamente, mas eu quero liberar uma palavra na sua vida. O Senhor está rompendo isso na sua vida. O Senhor está liberando você no Espírito para você entrar no novo, para você entrar numa unção nova, um tempo novo, novas conexões, uma nova dimensão da revelação profética, uma nova dimensão da revelação da vontade de Deus, um novo nível de autoridade, um novo tipo de unção, um novo mover do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, para a glória e louvor do nome de Jesus. O Senhor faz novas todas as coisas. Ele é o Deus da nova vida em Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. Ele é o Deus do novo coração. Ele é o Deus da nova aliança. Ele é o Deus da nova Jerusalém. Ele faz novas todas as coisas. Ele é o Deus que traz o novo do céu sobre as nossas vidas. Ele tem pão novo para você. Ele tem um alimento novo para a sua vida. Ele renova você no espírito e no poder do nome que é sobre todo nome, do nome de Jesus. Se você crê, dá um amém aí, dá um glória a Deus. E você recebe pela fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Que agora que eu estou saindo da introdução. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Deus é um Deus de coisas novas e Ele está Glória a construindo Deus! em nossas vidas. E Ele faz novas todas as coisas. Estou brincando, irmãos, já estou finalizando aqui. Vamos pensar aqui agora em Apocalipse. Vamos ali em Apocalipse sobre a construção da Nova Jerusalém. Se você puder, abre comigo lá em Apocalipse capítulo 9. Perdão, Apocalipse capítulo 21, verso 9. O capítulo 21, versículo 9, por favor.
Então veio um dos 7 anjos. Estão comigo, irmãos? Dá um sinalzinho aí só para eu saber que vocês estão me ouvindo bem. Ok, vamos lá. Apocalipse 21, verso 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Olha só, veio um dos 7 anjos. Olha como que os céus, ele quer comunicar conosco. E ele disse o seguinte: Vem, eu te mostrarei a noiva. Quem que é a noiva? É a igreja, você sabe disso. Paulo traz esse entendimento. E a igreja é a noiva. Os céus querem revelar a igreja. Verso 10. E me transportou em espírito. Que você só consegue ver as coisas espirituais quando você tem um altar, quando você tem uma vida espiritual ativada. E aqui ele diz: e me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha. Olha só, mais uma vez a revelação do monte, porque você só vai ver as coisas se você tem um altar estabelecido de relacionamento com Deus. Não adianta você amar Jesus com a sua alma, mas a sua vida, ela não está sendo derramada em quebrantamento, em arrependimento, em santificação. Hoje nós vivemos um modelo de igreja que as pessoas querem se relacionar com Deus na base do sentimento. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito, e para você estar em espírito, você precisa ter uma vida de oração, uma vida coberta pelo sangue do Cordeiro, uma vida de quebrantamento em espírito e em verdade. Então, o Senhor leva ali João a uma grande e elevada montanha, uma referência profética dos altares, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Olha que coisa extraordinária, preste atenção agora. O anjo pega João e fala: vou te mostrar a noiva. No verso seguinte, ele mostra a cidade. Por quê? Porque a igreja e a cidade é uma coisa só. A cidade é um conjunto de construções. Quando o anjo ele revela a Nova Jerusalém, ele está revelando os edifícios, os prédios, as construções desta cidade. E você é um edifício da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não é um lugar que você vai estar, você é a própria cidade, porque isso é uma linguagem profética, uma linguagem espiritual. Aqui ele está trazendo o seguinte: eu vou te mostrar a noiva. Ok. Aí ele vai e mostra uma cidade. Era todo um contexto de uma linguagem. Por quê? Porque a igreja, formada por mim e por você, somos edifícios espirituais. Edifícios espirituais. E esses edifícios, eles têm altura, largura, profundidade, estão sendo construídos agora. Você constrói agora, de acordo com os seus altares. Você constrói agora esse edifício pelo tempo que você se dedica a Deus na palavra. Você constrói ao entendimento da revelação da palavra de Deus, o entendimento da revelação da obra de Cristo, o entendimento da revelação profética, daquilo que o Espírito está trazendo para a sua igreja. E quanto mais você vai se edificando, olha a linguagem de Deus, é uma linguagem da engenharia. Meu filho é engenheiro, a gente conversa muito sobre isso. Está edificando, construindo um edifício, construindo um edifício espiritual de acordo com um desenho, de acordo com uma revelação. E agora, por último, para finalizar, para a gente ter um tempo aí para esclarecimento, eu queria que você fosse comigo aí no verso seguinte, olha só, verso 11. Esta cidade que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Verso 11, estão comigo? O seu fulgor, a glória, a luz, era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Veja que a cidade, ela tem um brilho, ela tem uma glória. Preste atenção, meu irmão,
você tem um desenho, você está em construção, mas você tem uma medida de glória, uma medida de luz. Essa glória, ela é crescente. A vida de Deus em você, ela é crescente. Ela pode crescer de maneira extraordinária. A vida de Deus em você, ela pode crescer, o nível de glória que cada pessoa carrega, o nível da presença do Espírito de Deus que cada pessoa carrega, isso vai estabelecer a dimensão do seu ministério. Eu estava dando um estudo aqui sobre as estrelas e por que Deus utiliza a estrela e trazendo uma reflexão sobre o sistema solar. O Sol é uma estrela e essa estrela ela tem os planetas em órbita dessa estrela. Assim é um ministério. Quando Jesus fala que as 7 estrelas ali são as 7 igrejas, ele está falando que o seu ministério é como uma estrela, e cada estrela, Paulo fala que tem diferença de fulgor, cada estrela tem diferença de glória. Então, um ministério, ele tem um raio de ação. Imagine, o seu ministério, ele tem um nível de glória que você carrega. Essa glória tem um raio de ação. Um exemplo, é só para você entender o que eu quero dizer. Ele tem um raio de ação de 100 quilômetros. E aí, você vai crescendo na vida de Deus, você vai edificando, você vai colocando ali as reuniões de oração, palavra, ensino da palavra, você vai crescendo, a glória de Deus vai sendo derramada, cada culto, cada unção, a presença de Deus, o fulgor vai aumentando. Então, se o seu ministério tem um raio de impacto de 100 quilômetros, aí você aumenta o nível de glória, ele vai para 200 quilômetros, ele vai para 300 quilômetros, ou seja, a dimensão do seu ministério é proporcional ao nível de glória que você carrega, e você precisa, em nome de Jesus, se encher da glória de Deus, se encher da presença, porque isso vai aumentar o seu nível de autoridade, vai aumentar o seu impacto. Olha, é Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. O Senhor, ele vai estender o seu ministério na proporção da glória que você carrega. E isso é poderoso, é poderoso. Você estando buscando mais o Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, pela unção do Espírito e pela glória do Pai, são os 3 elementos mais poderosos do mundo do Espírito. O sangue, a unção e a glória. O sangue de Cristo, da obra de Cristo, a unção do Espírito, a glória do Pai. Você tem as revelações de Deus sendo derramadas sobre a sua vida. E quanto mais você cresce a sua autoridade, cresce a revelação de Deus, cresce o poder do Espírito Santo para ativar os homens e mulheres de Deus a buscar essa glória. A pessoa, quando tem a revelação da glória de Deus, olha, Moisés falou, Senhor, revela-me tua glória. Ninguém vai ver a minha glória, Moisés, e vai permanecer vivo. Aí Paulo ali, ele começa a trazer um entendimento, ali no capítulo 3 de 2 Coríntios, que ele fala que Moisés tinha uma glória desvanecente. Hoje não, nós temos uma glória que é crescente, porque esse edifício, esse prédio, essa cidade, ela carrega a glória de Deus. Você é um edifício que carrega a glória. Se você é um edifício de 1 andar, a sua dimensão de glória é de 1 andar. Se o seu edifício é de 10 andares, a sua dimensão de glória é de 10 andares. Então, quanto mais você se edifica, mais da glória de Deus é derramada no seu espírito. Então, você não recebe mais da glória de Deus, porque Deus não tem filho escolhido. Ele é um Deus justo, é mais de acordo com a sua busca, de acordo com a sua consagração, de acordo com a sua entrega, de acordo com o seu jejum, de acordo com as suas ofertas, de acordo com aquilo que você apresenta para Deus, vai determinar a glória que você carrega pelo poder e autoridade do nome de Jesus, que venha um nível de glória sobre a sua vida que você nunca experimentou antes. Então saia do marasmo, saia da religiosidade, saia de um lugar espiritual que você está aí no platô, que você não cresce, você não desenvolve. Não, meu irmão, é hora de você abrir um jejum que você nunca fez, é hora de você dar uma oferta que você nunca deu, é hora de você fazer algo para Deus que você nunca fez, para você entrar numa glória que você nunca esteve. Você quer entrar numa dimensão de glória, fazendo as mesmas coisas que você fazia 10 anos atrás? Sai desse lugar, meu irmão.
Você precisa entender que a obra no mundo do espírito ela é crescente, um nível de oferta é crescente, um nível de desafio é crescente. Não fique satisfeito com aquilo que você alcançou. Tem mais da vida de Deus que você não conhece, tem mais da revelação de Cristo que você não conhece. Deus, ele tem muita coisa para derramar sobre nós, mas ele não encontra pessoas que estão com fome, estão com sede, estão com desejo por essa glória, e as pessoas hoje estão saciadas e satisfeitas, e elas acabam caminhando num nível de mediocridade, uma média que todo mundo faz. Não, é para fazer jejum de 3 dias, é para entrar num nível de oração em línguas diferente, é para você caminhar com gente que está caminhando com o céu, é para você entrar numa dimensão de glória que vai verdadeiramente desafiar a sua fé, porque aquilo que não te desafia, não te promove. Se você anda com gente medíocre, você vai continuar medíocre. Mas se você anda com gente que está caminhando com Deus, que está entrando numa dimensão diferente, você vai também ser ativado no seu espírito, pelo poder do Espírito Santo, a entrar numa dimensão de glória diferente. Eu espero que você abra o seu coração para construir uma dimensão mais alta em Deus, em nome de Jesus. E eu quero finalizar lendo aqui 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. A partir do verso 10, o apóstolo Paulo fala dessa construção. Primeiro Coríntios 3, 10. É minha promessa, estarei minha vida para te coroar. Eu amo essa música. Canção de Simeão. É o meu anseio, meu amor por ti, Senhor. Não será o mesmo. O amor pelo Senhor tem que ser crescente. Tem que ser crescente. Sabe, irmãos, quantos cristãos hoje estão estagnados em uma medida espiritual? O nosso amor pelo Senhor tem que crescer. Amanhã eu quero estar mais apaixonado por Jesus do que eu estou hoje. Eu quero crescer no amor pelo Senhor, no amor pela sua presença. Aleluia! O amor pela sua palavra. 1 Coríntios 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Olha aqui Paulo falando sobre o seu ministério. Ele lançou o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. O ministério apostólico de Paulo era de fundamentar a igreja. Porém, cada um veja como edifica. Cada um veja como edifica. Cada um está edificando. Eu estou edificando. O Rinaldo está edificando. O Ricardo está edificando. Você está edificando. A Rosilane está edificando. Quem mais aqui? A Elaine está edificando. A Márcia está edificando. O pastor Erlindo está edificando. Cada um veja como edifica. Todos nós estamos construindo essa cidade espiritual, construindo esse edifício espiritual. E Paulo fala, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Olha só, extraordinário. Eu quero me ater aqui a esse verso 12. Me acompanhe aí, por favor. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, agora ele fala dos elementos da construção. Ele fala dos elementos minerais e dos elementos naturais, vegetais. Ele fala ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ele usa 3 elementos do reino mineral e 3 do reino vegetal. Ele fala aqui de 2 tipos de natureza. O reino mineral na Bíblia, ele é uma referência àquilo que é do reino de Deus. Então, ouro, prata, pedras preciosas.
Madeira, feno e palha fala que é do reino humano. Então, você tem dois reinos aqui revelados na forma de construção desse edifício espiritual. Ouro é tudo aquilo que você faz para a glória do Pai. É quando ouro na Bíblia está relacionado à glória de Deus. Tudo que você vê sobre ouro relacionado à glória. Prata fala da redenção do Filho, fala da salvação, do preço que foi pago, fala daquilo que é comprado. A prata fala de resgate. A prata, ela fala de uma obra redentora, resgatadora, salvadora. E pedras preciosas fala da vida do Espírito, fala da unção do Espírito, dos dons do Espírito, do fruto do Espírito, e fala da manifestação da natureza do Espírito Santo. Então você tem uma construção. Ouro fala da adoração. Prata fala da salvação. E pedras preciosas fala da obediência ao Espírito Santo. Então, uma pessoa, quando ela faz uma obra que é para a glória de Deus, ela está edificando ouro. Quando ela faz uma obra para a salvação do perdido, ela está edificando prata. Quando ela se deixa ser usada pelo Espírito, pelo poder do Espírito, ela está se adornando com pedras preciosas. Veja que esses três elementos são os três elementos utilizados ali na Nova Jerusalém. Ouro, prata e pedras preciosas são os elementos da construção da Nova Jerusalém. Mas Paulo também fala de três elementos: madeira, feno e palha. Madeira fala de uma obra que é para a glória do homem. A madeira está relacionada ao reino humano, natural. Feno fala daquilo que é aparente. E palha fala daquilo que é temporário. Então você tem algo que é para a glória humana, para a aparência do homem, e algo que não vai permanecer para a eternidade. Então você tem algo que você pode estar edificando na obra de Deus, que é madeira. O que você está fazendo é para a glória do homem, para reconhecimento do homem, para aprovação do homem. Ou você está fazendo como feno, que é só por aparência, hipocrisia. Você tem a aparência de ser um homem espiritual, de uma pessoa crente, mas você não ora, não lê Bíblia, não oferta, não adora, não renuncia a nada, não sobe ao monte, não busca a Deus. Não é o seu caso, que você está acordando de madrugada para estar aqui. Mas é pessoas que pagam preço por aquilo que é espiritual. Então você tem pessoas que edificam uma obra que é aparente. E palha, ele faz aquilo temporariamente, que foi como Saul, ele edificou uma obra muito mais preocupado com o que as pessoas iam pensar do que com o que Deus ia pensar. Então, quando você está edificando o seu edifício espiritual, você precisa edificá-lo no fundamento que é Cristo, que é a rocha, não construir a casa sobre areia, porque na hora que vier o dia da batalha, da pressão, ali fala dos três elementos, né? A chuva, os ventos e os rios. Falam dos três aspectos ali que vão dar com ímpeto contra aquela casa. Chuva fala das batalhas espirituais, daquilo que vem do céu. Os ventos falam dos relacionamentos com as pessoas. E o rio fala daquilo que é natural, vida financeira, saúde. Então você tem situações que vão dar com ímpeto contra aquela casa. Pode ser um ataque espiritual, pode ser problemas de relacionamento, ou pode ser problemas aqui da natureza humana, da nossa vida cotidiana. Então você tem, quando der o ímpeto contra aquela casa, se ela foi edificada sobre a rocha que é Cristo, ela vai permanecer de pé. Mas se a pessoa, na hora do dia da tempestade, vem lá as chuvas, os ventos e os rios, e dão com ímpeto contra aquela casa, se ela não foi edificada da maneira correta, está falando da sua vida, da minha vida, então grande vai ser a ruína, o barraco vai cair, a casa vai cair, porque ele não edificou da maneira correta em Deus. Todos nós passamos batalhas espirituais, todos nós passamos por pressões na área dos relacionamentos, gente que vai te trair, gente que te abandona, calúnia, difamação, situação de gente que você ajudou, investiu. Eu estou falando de mim, viu? Eu estou falando da minha história para você. Gente que você estendeu a mão e puxa o seu tapete, que te apunhala pelas costas, e se você não estiver edificado sobre a rocha, e passa por lutas também, você passa por lutas financeiras,
prejuízo, gente que dá cano, pessoas da família, gente que se ajuda e depois puxa seu tapete também. Agora, se você está em Cristo, a sua casa está edificada sobre a rocha, a sua provisão vem de Deus, o Senhor vai prosperar seus caminhos e você vai continuar servindo ao Senhor em alegria, em nome de Jesus. Então, construa a sua casa sobre a rocha, construa o seu edifício sobre a vida de Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus, e você vai estar sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Eu tenho mais alguns pontos aqui sobre como você constrói e você... Eu queria só mais um minuto só, porque eu acho que isso aqui é relevante. Você constrói essa casa. Um dos aspectos, tem mais coisas aqui, mas um dos aspectos que eu quero frisar é pelas conexões. As conexões com as pessoas que a Bíblia chama de ativadores. São os ativadores proféticos. São pessoas que nos ativam no reino, que nos edificam no reino. Você tem, por exemplo, Samuel, ele ativou a Davi no reino, ele derramou um óleo sobre Davi. João Batista ativou Jesus no reino. A nossa identidade, na nossa construção, ela é ativada por pessoas que Deus coloca no nosso caminho. E eu quero incentivar você a se conectar com pessoas que vão ativar você dentro do reino de Deus, para que essa edificação, ela construa a vida de Deus em você. E, no final das contas, o que vai valer é o tanto de Jesus que você carrega, a medida de Cristo que está dentro do seu coração, do seu espírito, e isso tudo faz parte desta edificação, da construção desse edifício espiritual. Que Deus abençoe a sua vida. Bispo Rinaldo, meu amigo, que bom revê-lo, que honra para mim estar aqui na mesa com você, uma honra, um mestre da palavra, e eu espero que você depois corrija os meus erros aí com o Ricardo. Você fala para ele, não é bem assim não, vamos, é mais, entendeu? Aí você corrige com ele aí, ele corrige com os irmãos. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Um grande abraço aí, meus irmãos. Você passa a palavra Amém. para o apóstolo Ricardo. Amém, apóstolo Rogério. Muito obrigado pela presença do Senhor, por essa palavra tão poderosa, né? Falou muito ao meu coração aqui. Eu tenho certeza que a todos nós, né, muito edificante. Louva a Deus pela vida do Senhor, que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa, sua família, né, todo o seu ministério, né? Gratidão pela sua vida. Eu queria que o senhor falasse rapidinho dos seus livros, né? Eu sei que o senhor tem alguns livros aí, e como podemos adquiri-los. Dá para o senhor dar uma pincelada aí para nós, rapidinho? Estava o áudio cortado. Eu disse que alguns eu tenho aqui, outros eu não tenho. Esse livro aqui, ele chama Revelações Proféticas dos Utensílios do Tabernáculo. Eles são... Tem um dispositivo chamado livro configurado no Ó, o iPhone respondendo aqui. Esse livro aqui, ele é um livro de estudos. Eles são sete utensílios do tabernáculo. Cada utensílio tem 7 estudos, ou seja, são 49 capítulos de estudos. Muitas igrejas, as igrejas que eu dou cobertura, eles utilizam, porque o trabalho ele é cristocêntrico, a revelação de Cristo no tabernáculo. Então, desde os utensílios do tabernáculo, o que eu citei aqui, o altar de bronze, a mesa, o candelabro. Então, esse livro é um livro de estudo da palavra, para quem gosta de chapação. Aqui já é um alimento mais sólido. Dentro da revelação de Cristo, eu falo ali dos 7 Espíritos de Deus, eu falo do ambiente do Santo dos Santos, da glória, da Shekinah. Eu falo, ali são estudos mais profundos.
da revelação de Deus no tabernáculo. Esse outro livro aqui também é um livro tremendo que eu escrevi sobre vestes espirituais. É um livro que fala sobre 21 tipos de unção que caracteriza as vestes do seu espírito. Então, aqui traz o entendimento sobre vários tipos de vestes, né? Que veste salvação, justiça, santidade, poder, guerra, vestes sacerdotais, proféticas, vestes de rei, louvor e adoração, vestes de glória, vestes do amor, vestes da prosperidade, vestes da alegria, vestes da sabedoria, humildade, força, conselho, temor, obediência, autoridade, intimidade. Fala de diversas vestimentas espirituais que você recebe. Deixa eu falar de todos. Esse aqui é um dos, para mim é o meu xodozinho, é o livro que eu amo, assim, foi algo que Deus me deu, chama A Espada de Fogo. É sobre o texto lá de Efésios 6:17, que diz: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui eu trago o entendimento que todos nós temos uma espada espiritual. Todos que são revestidos pelo Espírito. A espada é a palavra. Então, a nossa espada, a minha espada, a sua espada, é de acordo com a revelação que você tem de Jesus Cristo. E aí eu trago os níveis de revelação nesse livro. Esse livro é extraordinário. Aí eu falo sobre o espírito de revelação na vida de Jesus, na vida de Paulo, na vida de Samuel, na vida de Moisés, o espírito de revelação na vida de José do Egito, o espírito de revelação através dos sonhos, que foi lá com José, o espírito de revelação através da movimentação profética de Samuel. Foi muito tremendo quando Deus me entregou essa palavra. E aí vai. Fala aqui sobre as espadas ministeriais, a espada profética, a espada apostólica, a espada pastoral, a espada evangelística, a espada de mestre, de ensino, ali dos 5 ministérios. Então, fala da espada ministerial que você tem. Aqui fala também das dimensões da espada, a espada sobrenatural. Quando Salomão, ali debaixo de uma unção de sabedoria, ele ia partir o menino ao meio. Então, quando Deus usa a sabedoria para trazer a revelação de uma situação em que a pessoa não sabe o que fazer. Então, esse livro aqui fala da espada e mais um tanto de outras coisas. Esse livro aqui eu amo muito porque ele traz um impacto espiritual muito forte na vida das pessoas. Esse aqui é um livro feito para a igreja. Ele é um manual do culto familiar. Aqui, esse trabalho é um trabalho para a família. Como que você edifica um altar para a família? Então, esse livro, ele tem orientações da importância da família, de como que o pai e a mãe liberam palavras de bênção sobre os filhos, como eles quebram maldições hereditárias, como ele destrói a influência de espíritos geracionais dentro da guerra espiritual, e como que Deus ele nos capacita a estabelecer uma descendência bendita na terra. Então, esse livro ele é extraordinário. Eu falo aqui dos vários aspectos das bênçãos de você estabelecer um altar de adoração na sua casa, com a sua família, e aqui tem 53 esboços de como você pode ministrar a palavra de Deus na sua casa. É um para cada semana do ano. Então, as várias igrejas que a gente tem adotam esse livro também, que a gente serve, melhor dizendo, que a gente serve ao Senhor, a Igreja de Cristo, e a gente serve para que as famílias levantem um altar de adoração a Deus. Eu estou com esses 4 aqui no momento. Tem um livro também que eu queria falar sobre guerra de alto nível, que eu escrevo sobre principados e potestades, sobre como você trabalha a guerra espiritual de acordo com determinado tipo de principado e potestade que estamos enfrentando. Trabalhamos 17 principados ali revelados nas Escrituras. Então, tem um livro também sobre as 3 dimensões do sacerdócio. Tem esse livro da palavra de hoje, né? Que somos um edifício espiritual. Então, o sentido e o propósito, todo o recurso desses livros é para a obra missionária. Nós somos envolvidos com missões também.
e é uma oferta que eu faço ao Senhor com alegria. Então, você pode adquirir esses livros lá no nosso Instagram, ap.rogériocosta. Lá tem um link, é só você clicar lá que a gente envia para vocês aí. Você pode baixar também, tem eles por meio eletrônico. E o recurso, nós temos alguns projetos missionários aqui que a gente abençoa através desses livros. No mais, o meu propósito aqui não é esse, mas como o Ricardo pediu, Sim, sim. nosso Eu desejo quero, aqui é compartilhar a palavra e glorificar o Senhor Jesus Cristo. sim, sim, mas uma própria palavra nos desafiou. Nós precisamos mudar de nível, Amém. né? Amém. E eu já selecionei aqui os quais eu vou adquirir, né, para fazer essa semeadura, como o senhor mesmo já acabou de falar, né? Todo investimento é na obra missionária. E eu Amém. queria também desafiar todos aqui da sala a adquirir pelo menos uma dessas literaturas para você semear nessa obra aí. Então entra lá no Instagram do AP, quem não segue, passa a segui-lo, né? E faça lá, adquira esse livro aí, pelo menos um, né? No nome de Jesus. Amém? Tem um livro que eu lembrei aqui, Medidas Espirituais. Esse livro também é muito top. Ele trabalha como que as medidas no seu espírito determinam o tipo de unção que você carrega e como você pode crescer essas medidas no seu espírito que vai fazer com que você receba um novo nível de unção. Às vezes a pessoa ela está enfrentando determinado tipo de batalha. O problema não é o inimigo que ela está enfrentando, é a unção que ela carrega. Ela tem que subir a medida. Quando Jesus Forte. fala assim, olha, essa casta de demônios só sai com oração e jejum, ele estava falando que havia um nível de medida que te dá autoridade para enfrentar determinados tipos de batalhas. A pessoa enfrentar determinada batalha com uma medida reduzida, não vai. Você tem que crescer a medida de Deus. Por isso que quando Jesus chegou, expulsou rapidamente, porque ele carregava assim uma medida diferente dos seus discípulos naquele momento. Então tem esse livro que fala sobre as medidas espirituais. Eu tenho um estudo também lá no Instagram, Apóstolo, que fala sobre decretos espirituais, sobre como você ora para estabelecer decretos. Lá tem vários estudos da palavra também, lá no Instagram, para você abençoar a sua vida e a sua família, em nome de Todos Jesus. esses livros que o senhor citou aí estão disponíveis lá. Tá lá, tá lá. Beleza, beleza. Então, pessoal, vamos lá adquirir o meu pessoal aí, ó, meus discípulos. É uma, não vou dizer que é uma ordem, mas quero que você adquira isso aí hoje, em nome do Senhor Jesus, né? E os demais aí fica essa orientação. Amém? Obrigado mais uma vez. Meu bispo, o senhor quer dar uma palavra fazer a oração final, por favor? Encerra para nós aí. Amanhã nós estaremos novamente aqui, às 6 da manhã, no horário de Brasília, né? 5 horas no horário de Mato. Eu estou em Minas. Eu estou aqui na sua terra, apóstolo Rogério. Eu estou aqui, nós temos uma igreja aqui, né, um ministério aqui em Capinópolis, e a minha sogra também, né, mora aqui, e nós estamos aqui, estou na casa Glória a dela. Fui Deus. recepcionado aqui com o pãozinho de queijo, o bolinho de fubá, Isso é um comida do docinho, céu, é o que vai ter um lá no do- céu, um cafezinho, pão de queijo. um docinho de figo. Então, o negócio aqui tá bonito. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Que Deus. Pastor, me lembrei agora do pastor Davi Grubert, bispo, né? O O pastor Davi Davizão. Grubert falou que o homem tem que ter duas coisas na vida, né? A mulher tem que ser mineira e carro tem que ser Toyota. A mulher mineira eu já tenho. Só está faltando eu sair da Hyundai Toyota. Bispo, Amém. Glória a Deus por tudo. Glória a Deus Glória a por vida do Deus. apóstolo Rogério, poder revê-lo aqui, ainda que Amém, virtual, bispo. né? Mas já me senti até aconchegante aqui de poder ouvir. O apóstolo Rogério ministrou uma palavra na nossa congregação aqui há uns anos atrás, e ele falou sobre Pedro quando corta a orelha de Malco.
eu nunca mais esqueci, e aquela palavra me ajudou a ser um pastor melhor, porque ele trouxe uma responsabilidade, e agora ele até citou aí que ele tem autoridade para falar sobre manejar a espada, né? Sobre as formas de espadas que a Bíblia nos registra, né? Ele falou das espadas ministeriais. Pedro usou a espada ministerial dele, e aquilo me impressionou porque é aquilo que é novo, né? Que vem para o seu espírito, né? A gente fala de revelação, mas é revelação para mim que estava ouvindo. Para ele já era um assunto dominado. Na minha cabeça, pastor Leandro e o pastor Erlindo, é como se Pedro tivesse dado uma espadada assim, e Malco negou, pegou por assim, né? Aí, e o Rogério veio com maestria e colocou o apóstolo Ricardo, que o Pedro veio propositadamente, segurou na orelha de Malco e puxou a espada, cortou a orelha direita, onde ia receber a unção para ser o sumo sacerdote. Aí ele falou sobre os ministros, os líderes que decepam o ministério dos outros. Rapaz, aquilo lá mexe comigo até hoje. E daquela palavra, apóstolo Rogério, eu escrevi sobre sacerdotes castrados. Uau! E eu até alguém tinha visto eu ministrar isso, eu fui convidado esses dias para falar essa palavra lá em Vitória, no Espírito Santo. E Uau! impactou muita gente. Teve gente lá renunciando ao ministério, teve gente. Foi engraçado, porque houve cura, houve gente renunciando e Sim. teve gente reiniciando. E a base está lá naquele ensino que o Senhor me deu, Amém, e aqueles amém. anos, né? E Que eu queria aqui legal. publicamente estender o convite. O Alvanor já está agendado aí, o senhor está com eles Amém. do dia 18. Ele esqueceu que nós temos uma reunião aqui, que é Se o senhor me falou, eu passei batido. Me perdoe. Não, não, saiu marcado aqui da reunião passada. Ué. Ainda eu passei batido. Não, não tem Mas nós problema. podemos, Tá, mas não, nós tá, podemos criar uma alternativa aí, tá, né? Ver tá, se a. tá Porque, tudo assim, certo. eu vou precisar dele aqui pelo menos uns 2 dias, Não, não tem problema. planejando. A, a questão é Aonde ser. você está, Rinaldo? Você está Não, eu estou em Primavera em ainda. Primavera? É, e ele está em Ah, Cuiabá. Aqui para nós é fácil. tá Eu queria fácil, só é. estender A o gente convite. ajeita. Para Não mim vai quero, ser uma honra, viu? isso, não quero mudar a programação do apóstolo. Porque não, Não, a programação do apóstolo. até eu tenho. Até ele me sugeriu uma outra data, em junho, né? No final de junho. Certo. Não, Se for o mas caso, pode, eu mudo, pode né? Ou continuar a com a gente de. amplia essa data Pode aí. continuar com a de julho. Só ver se há a possibilidade dele chegar pelo menos Sim, 2 dias mais cedo. sim, sem problemas. Porque aqui a nossa começa dia 16, de 16 a 20. Ótimo. Quem sabe ele pode estar conosco 16, Vamos aí. Eu 17. lembro que você serviu aí Né? um churrasco aí que eu também nunca esqueci, rapaz. Ontem eu errei outra aqui, rapaz. Nem os cachorros não comeu. Aí eu ponho a foto só para poder implicar ó, a turma, né? E amanhã eu vou atrás dos cordeiros, né? Para Páscoa, que esse É. eu não vou assar o cordeiro sem. Acho que eu vou achar até com a cabeça, não vou tirar nem a cabeça. Feliz. Mas, voltando aqui, gratidão, apóstolo Rogério. Se Gratidão, houver essa irmão. possibilidade do senhor estar conosco, nós temos uma reunião com nossos pastores aliançados e ela acontece sempre na segunda quinzena de julho. E eu já fixei essa data. E aí, quando Amém. termina o dia 20, eu ponho minha igreja de férias e a gente só volta no início de agosto. De agosto. Dezembro nós temos outra data que é os pais preparam o caminho para os filhos. Rogério, tem muita coisa na minha vida, Vanor. Há Ah, que duas legal. mensagens que eu prego e marcou meu ministério, marcou a minha igreja aqui. Os pais preparam o caminho para os filhos. Eu estava na casa do apóstolo Rogério, eu conto nas minhas mensagens, e eu tive uma visão das duas prostitutas. E eu era o rei Salomão que ia cortar a criança. Eu nunca contei isso para o apóstolo Rogério, e o apóstolo Rogério nunca ouviu eu falar sobre isso. Verdade. Só que isso trouxe uma definição para a nossa igreja. E desde então que eu tive aí, a gente mudou o perfil da nossa igreja. Hoje tudo se trabalha em prol. Eu trabalho com a área financeira desde então, mas
A igreja local, ela trabalha para deixar um legado. Os pais preparam o caminho para os filhos. Uau! Glória a E Deus. foi da sua casa. Eu cheguei aqui, fiquei uns 6 meses. Tudo que eu ia pregar, eu só falava sobre prostituta, sobre prostituta, sobre prostituta. Deus trouxe o pastor Irineu Grupos na minha casa, uns 6 meses depois, e disse assim para mim: eu até vou remedar ele aqui, né? Onde ele estava pregando com a minha apostila, aquele infeliz. Me mandou. Aí eu chamei o Bruno, falei: Bruno, vem cá para você ver. Aí eu abri a apostila e ele ia lendo as frases, né? E eu vou gravar uma aula para ele agora, no novo seminário que ele montou. Respeito muito, amo muito o pastor Irineu Grupo. Sim, O pastor sim, Rogério também o conhece bem. sim, sim. E ele disse: Rinaldo, Deus te deu um segredo. Eu falei: que. Aí eu estava servindo um churrasco para ele. Falei: resolve ele me dar um mistério, um segredo? Porque eu sou muito enérgico, né? Quando eu voltei para servir o churrasco novamente, ele pegou no meu braço e ele disse assim: Deus disse que o mistério é que as duas prostitutas é a igreja. Só que a que está na mídia não deveria estar prostituindo. Ela não cuida da criança. Aquilo Uau! abriu minha mente, abriu meu coração. Na época eu não tinha tanto recurso da internet como nós temos hoje. E eu fui procurar, não encontrei na época nenhum trabalho, nenhum programa voltado às crianças. E aí Deus me deu um outro sonho e eu via tudo aquilo que eu faço e o alvo é resultado, é prostituição. Tudo aquilo que eu faço e o que eu valorizo é ele, então eu faço pela relação. A diferença da Aleluia. prostituta, da mulher honrada, Da é mulher. que uma faz pelo resultado e a outra faz pela relação. Glória a Deus. Valoriza a relação. E aí, disso expandiu. Eu tinha 3 casas, 2 casas alugadas e a outra o pastor João Edson morava. Nós tínhamos os trabalhos das crianças. Eu destituí o trabalho das crianças. Eu destituí o cultinho na igreja. Não sou contra quem tem. Cada um caminha na visão que Deus dá. Passei a ter uma, uma postura. A minha igreja reduziu 2/3 de 2006 para cá. A minha igreja reduziu 2/3, ao invés dela ter crescido, ela reduziu. Mas hoje eu estava contando ontem numa aula aqui, eu acho que a maioria dos que estão aqui não sabe disso. Esse ano, apóstolo Rogério, os 3 melhores alunos do município, da escola militar e do estado são da minha igreja, no ensino Uau! fundamental. A criança mais velha que eu tenho, dentro desse Glória a princípio Deus. dos pais preparar o caminho para os filhos, são 2 meninos, o Gustavo e o Levi. O Levi, Deus falou comigo, eu estava na Inglaterra, que ele vai substituir o Lourenço, aquele cientista, Adalto Lourenço, Uhum. um dos maiores cientistas brasileiros, cristão, Sim, pastor, faleceu sim, ano passado. Mas sim. Deus me falou sobre o Levi e o Adalto Lourenço em 2018. Eu estava no Museu da Humanidade na Inglaterra, olhando os ossos de dinossauro lá, né? Claro, a gente sai lá Aham. convencido que eles existiram mesmo. E Deus me deu uma visão. Eu levava o Levi lá e o Levi se tornava um dos maiores cientistas do mundo brasileiro aqui. Desde então eu pago o inglês para ele já está expert no inglês. E Glória a o ano Deus. passado ele diz assim: Bispo, eu posso jogar ping-pong? Eu falei: pode, até você chegar ao seu tempo de formação. Pois tem 1 ano e 3 meses que ele está jogando, ele já é o primeiro do estado. E essa semana ele disputou com o primeiro do Brasil, ficou em segundo lugar, 3 sets de 11-13. Uau! Eu estou dizendo isso por quê? Ele Nossa! não vai se dedicar ao esporte. É o que Sim. esta visão está fazendo com essa Amém. geração. Eu mudei Glória a Deus. completamente a forma de acreditar. Eu revoguei pelo menos uns 8 votos que eu tinha, com aquele desejo, e eu não quero que esse desejo apague no coração de ninguém, de nós vermos o avivamento que vai chegar na nossa nação. Só que Deus me deu um entendimento que a igreja hoje ela trabalha mais de 90% com a sua força na restauração. E glória a Deus pelas restaurações. Nós oramos aqui interruptamente 6 anos
vigília das 10 às 6 da manhã, com turno de meia e meia hora, que você sabe que os discípulos do Davi Gruba não é fraco na oração, Na né? oração não, né? Não. Bicho é bruto. Com 6 anos, apóstolo Rogério, Deus me deu esse entendimento e disse: eu não quero você trabalhando com restauração. Restauração continua, é uma ferramenta, mas eu quero que você trabalhe com edificação. Olha, Coloquei uma ordem na igreja, e foi aonde eu perdi os crentes. Que a mãe que não lê a Bíblia para os filhos, pelo menos 2 vezes por ano, pode ir embora da igreja. Tirei o cultinho. Teve gente que queria patrocinar, construir, enfim, com tudo organizado. Eu tinha de 3 a 12 anos, dividido as classes de 3 em 3 anos. Minha mãe é professora da escola dominical, desde que eu entendo por gente. Minha mãe é professora secular. Eu tenho um grupo de professores na igreja. Então é muito fácil tocar aquele trabalho. Só que Deus me mostrou que as mães estavam terceirizando os filhos. Isso é nacional, é mundial. Os sim, pais já sim. terceirizaram os filhos. Na igreja, eles terceirizam para a criança se alimentar por um culto que não dura mais do que 1 hora e meia. Nessa 1 hora e meia, a maior parte do tempo é lazer, é brincar. E quando se prega a palavra que a gente vai dizer, não, os filhos estão sendo ministrados. Na verdade, é uma história, só atinge o intelecto. Sim, Ele sabe tudo sobre Davi, sobre Jefté, sobre Débora, sobre Sansão, sobre Abraão, sobre a Paulo. Só que na hora deles exercer, tendo a vida de Paulo, a vida de Abraão, a vida de Sansão, eles só sabem a história. E quando chega a adolescência, esses filhos vão embora da igreja. A maioria dos pais tem que trabalhar dobrado agora para trazer esses filhos de é volta verdade. à casa de Deus. Aqueles que conseguem voltar, muitos voltam com marcas que não pode ser mais restaurado. E aqueles que falam assim, não, eles ficaram na igreja, mas eles ficam lá sem destino. Você olha para os filhos, como aquela mulher olhou para o filho e não era o filho que ela tinha gerado. São inoperantes. É Se, verdade. se esses cristãos vão para a sociedade, eles são irrelevantes. Se você coloca eles nos setores públicos ou de autoridade, eles corrompem mais do que os ímpios que já estavam lá. Então, eu tomei uma decisão. E de uma aula de direito Muito penal, forte não sei isso. se o senhor sabe, apóstolo Rogério, que depois que eu assumi a igreja aqui, eu tinha um sonho, né? Eu sei que o senhor é doutor, né? Teve a sua oportunidade jovem. Eu contei para eles aqui o trabalho que o senhor fez, que eu sei, não sei na integridade, mas como o senhor serviu e organizou a Igreja da Lagoinha, como Sim, é o seu sim. ministério organizado. Glória a Deus. Bispo, seu som. O som aqui ele é terrível. Se falar coisa boa, ele desliga. Ele só bota para falar no natural. Se falar do sobrenatural, ele já corre da gente. Então, eu estava falando sobre como o senhor é organizado, como o senhor tem essa sabedoria de Amém. organizar os setores ministeriais, aonde um líder pode trabalhar com muitas frentes, sem peso, né? Sim, Verdade. E eu estava lá, e Deus me permitiu, e eu fiz direito. E eu estava numa aula de direito penal. Nós estávamos estudando sobre as modalidades de crimes. E o Senhor falou comigo sobre o crime e aquelas 2 mulheres, porque elas dormiram. E eu dormir é negligência, imprudência e imperícia, que são as 3 maiores fontes de acidentes de trânsito que termina em crime de trânsito. uau. E o homem bom, o homem plantou na sua terra uma semente boa e dormiu. Plantou numa boa terra uma semente e dormiu. E aí eu fui estudar aqui, não existe semente de joio. Esse joio que a Bíblia explica não tem, ensina, não tem semente. Ele é uma mutação. O excesso de nutrientes faz o trigo virar joio, a escassez de nutrientes faz o trigo virar joio, e a mistura de raízes faz o trigo virar joio. Ele vai ter uma mutação, que aqui na região a gente chama de ferrugem, e o Sim, grão vai escurecer e vai amargar. Então, tudo que for colocado além do que está escrito é excesso. O que ficar aquém do que está escrito é é escassez. E escassez. a mistura do mundo e a igreja no mundo, você vai plantar uma lavoura de trigo, e quando Uau. você for colher,
é joio. Você cria seus filhos na igreja e eles servem o diabo posteriormente. São vencidos no ensino médio, são vencidos. Desespero mesmo é quando nós mandamos os filhos para a faculdade. Porque qualquer professor viadinho lá, professor de filosofia grega, vai arrancar a fé que nós implantamos nos nossos filhos, que na verdade Exatamente. não foi construído. Tudo começou aí na casa do apóstolo Rogério Costa. Meu Deus, que, Primeiro, a que primeira top. oferta, o primeiro carro que eu ganhei, o segundo carro que eu ganhei de oferta foi na igreja do pastor Rogério, eu não trouxe, você lembra, né? Lembro, lembro. Depois daquele, Deus já me deu 54. Uau! É. Hoje, apóstolo, o João está indo em Cuiabá buscar o último. Glória a O Deus. último que eu ganhei, vou falar aqui só para você que é uma oferta humilde, assim, só para vocês não ficar tristes. Mas não fica triste, não, que eu já dei 55. Qualquer hora dessa eu tenho que dar um pro Rogério, que foi lá que muita coisa começou lá. Mas Amém. hoje o João está levando, Leila, o último documento. E eu ensino que pau que dá em Chico, dá em Francisco também, né? E quando um homem não tem uma habilitação e ele ganha um carro, compra um carro, foi o diabo que empurrou o carro para ele quebrar a regra, quebrar princípio, né? E eu não estava com a minha carteira AB. E eu Nossa. ganhei o carro em novembro e o carro não chegou até agora. A semana passada é que eu consegui trocar minha carteira para D. E esta semana é que saiu o último documento que eu precisava Eu entregar. precisava. Eu fiz um voto a Deus, pastor Rogério. Eu escutei uma conversa e aquilo me deu um flash assim. Falei, João, esse carro é meu. O Tribunal de Justiça colocou 60 carros aqui na nossa região para servir 8 municípios. Certo. E tinha uma Land Rover lá, 130, que nenhuma entidade servia para nenhuma entidade. Eu falei, serve para mim, mas o senhor não é entidade, não tem entidade. Eu fiz um voto com Deus, nem vou contar aqui para não levar tempo. E o João foi lá, eu falei para o João, vai lá e fala com o juiz. O João disse, pastor, mas o senhor não tem entidade, não é para pessoa física nem para igreja. Eu falei, João, vai lá, faz por obediência. E dei 157 mil de oferta. Uau. 149 do voto e 7 mil para santificar o voto. E não é que eu ganhei o carro, Uau. porque eu estava atualizando o preço dele, né? O carro está lá parado, mas está atualizando. Sim. Nos últimos 3 meses ele subiu 60 mil. Uau. 969 mil reais o carro. Que bênção. Está me É. custando quanto? 156 mil. Né? Não tem problema, não. Então, de lá para cá, daquela experiência, Deus me mostrou muitas coisas, voltando aqui para a igreja. De lá para cá, nós temos trabalhado essa visão. Os pais preparar o Amém. caminho para os filhos. Reduziu muito. Esse ano, o melhor aluno do ensino fundamental da Escola Militar do Mato Grosso é da Casa de Oração de Primavera. O melhor aluno do ensino fundamental do estado é da Primavera. E o melhor aluno do município também é da Casa de Oração. E eu, Glória a Deus. e eu sei que isso é a influência da palavra. Esse Amém. que eu citei, o Gustavo e o Levi, os dois têm mais de 25 leituras da Bíblia com 15 anos. As mães fizeram o trabalho corretíssimo. Outras não querem fazer. E aí eu bato nisso todo dia, e aí essas pessoas acham melhor fugir, ir para para outro estilo de fé, achando que vai dar certo e não vai dar certo, Não vai. né? Mas eu tenho muitas mães aqui, muitas crianças que antes de nascer, a mãe já fez uma leitura audível para o ventre. Soube que está grávida, começa a ler. Aí você fala assim, pastor, o que tem a ver? Meu irmão, se uma palavra de maldição que é inspirada pelo diabo, se você falar ela no momento errado, ela vai influenciar o feto, vai influenciar a criança. Imagina a palavra A que é palavra viva e de Deus. eficaz. Meu Deus. Ô, Leandro, você não vai mandar o Rubinho embora, não? Eu disse para ele que eu ia assar um churrasco para ele. Se ele sair da agora, ele já vai chegar tarde pro churrasco. Tava acordando ele aqui. Ai, missionário não dorme até às 7 horas da manhã, não. Ué. Isso aqui em casa é Dorme dormir não. até 7 horas da manhã. Eu tô acordado aqui desde as 4 horas. Aí, oxente, quando o patrão tá com o pé molhado, o funcionário já suou as costas, rapaz. Eu trabalho para acordar ele, bispo. Deu trabalho? Vamos O dar uma profeta pedra. Rubinho, apóstolo Ravanor, o profeta Rubinho vai estar aqui hoje, até domingo.
Depois ele vai no Tiago, em Rondonópolis, e os outros pastores aí, Lindo, Alvanor, qualquer outro aí, quiser estender ele aí, quem sabe nós já dá uma carteira de trabalho para ele, deixa ele aqui no Mato Grosso, né? Eu falei com ele, é porque ele me mandou a agenda, e Aham, eu até falei para ele que eu vinha para Minas, né? sim, E aí eu volto para Cuiabá dia 9 ou 10. Aí depois desse dia aí a gente vai alinhar alguma coisa. amém. Vamos fazer ele buscar a mulher, né? Nós marra ele aqui, ele busca a mulher, já fica por aqui. Não tem menino, não tem nada, moço. O cara morar em São Paulo, irmão, é ostentação. Nós aqui sustentando São Paulo, né? De cada 4 paulistas, um é a gente que dá a comida. O Leandro sabe. É verdade. Aí, e aí o cara quer morar em São Paulo. Não, moço, vem pra cá. Aqui o evangelho é mais genuíno. Porque pregar o evangelho na capital, falar de missão na capital. O Rogério não. O Rogério conhece missões porque o Rogério já expandiu aí. O senhor ainda está com as frentes de trabalho de missões na América do Sul? Sim, sim. Então, Eu com admiro. várias igrejas O já. apóstolo, o apóstolo Rogério é implantador de igreja. Ele não fala de É, missões só com, com, com técnica, não, né? Só com é, oratória, não. É com prática, com implantação de igreja. Mas só estou brincando. O Rubinho é a oportunidade que Deus nos deu de conhecer o Rubinho. E quem nos apresentou o Rubinho foi o profeta Patrick Rabelo. Patrick Rabelo deu uma espichada com a perna, tá com um pé lá na Europa, mas não sei se deu conta de tirar o outro pé daqui, né? O duro é que se ele não der conta de arrastar o outro para lá, vai ter que trazer o de lá para cá, né? é. Mas Deus sabe todas as coisas. Existem coisas que servem para a gente alinhar e aperfeiçoar. Eu tomei 2 Amém. decisões na minha vida ministerial que se eu tivesse adulterado, traído minha esposa, estava no 5º casamento, eu tinha sofrido menos. E eu fiz com toda boa intenção. A primeira foi mudar para a primavera na época. Por quê? Porque Deus falou, e Deus estava falando, e Deus estava falando, e eu vim para cá sem consultar a terra. Deus estava levando os hebreus para Canaã. Deus estava levando os hebreus para Canaã. Não era Moisés. Usou o ministério de Moisés. Sim, Mas se ele está levando, apóstolo Rogério, Israel para Canaã, os hebreus para Canaã, por que vistoriar a terra? Porque Deus vai te levar. Como você vai trabalhar, como você vai administrar, como você vai conquistar, por onde você vai começar, quais são as primeiras tarefas. Isso é responsabilidade sua. sua, Vim para cá, exatamente. não quero aqui expor ninguém, nem a vida do meu pastor, mas eu ganhava $3.830 no banco. E eu vim para cá com tanta empolgação para fazer a obra de Deus, Rubim, que eu vim ganhar $1.000. Até ontem eu não recebi o primeiro salário ainda. E aí? Com filho pequeno, só de auxílio alimentação eu recebia 6 salários mínimos. Quanto seria hoje? R$ 9.000? É, por aí. Eu não ganho 9.000 hoje líquido, não sobra para me gastar para pescar e comer carne. 25 anos, 23 anos depois. Olha a burrada que eu fiz. É, Aí eu vi minha esposa costurando sutiã, costurando calcinha. Eu passei 6 anos comprando roupa no brechó. Fiquei 5 anos sem comer carne, 10 anos sem comprar sapato, 11 anos sem guarda-roupa, 9 anos sem sofá. Obra de uau, Deus. Mas Deus não é um patrão ordinário que não sabe compensar os seus trabalhadores. Nós aqui entramos atravessados na obra. Nós é, aqui entramos sem treinamento. Nós aqui vamos sem ser enviados. Nós aqui desrespeitamos a autoridade. é A verdade. maioria das igrejas que eu ministro, elas deviam estar fechadas, porque é um evangelho irrelevante. Simplesmente por não estar debaixo de uma autoridade, ele pula a rua para o lado de lá, abre Exato. uma E abre porta, uma igreja. e aí não tem uma peneira, não tem como, é, é, como que eu dizer, selecionar esses líderes. Eu já Sim, fui pregar na igreja que o líder, ele ainda estava preso. Ele estava em semiaberto, e já tem uma igreja aberta. Pastores com histórico de estupro, pastoreando. Com histórico meu de Deus. pedofilia, pastoreando. Entende?
ele simplesmente, um certo momento, ele só precisa ter 30 segundos de insensatez que o diabo vai colocar ele na mesma condição. E aí a igreja E o envergonhada. escândalo também, né, Reinaldo? Exatamente. Que traz para o evangelho, né? Aí, se falar por escândalo, apóstolo, a minha igreja está avisada e quem anda comigo está avisado. Esse ano vai sair mais escândalo de sacerdotes do que nas últimas 2, 3 décadas. Esse ano. Gente que você nunca imaginou, se eles não correrem e se expor, Deus vai expor todos eles. É, Deus não tem, o senhor dito aqui hoje, Deus não tem escolhidinho, não. É você que diferencia na forma de servir a Ele. é verdade. Ele vai arrancar a máscara de muita gente nessa nação. É verdade. E é pontual, é esse ano, 2025. 2026, muitos homens que você admirou aí, de mídia, de grandes ministérios, não vão estar mais tendo essa faixa, não. E a segunda decisão que eu tomei foi assumir essa igreja. Depois de uma decisão da nossa liderança, ela retrocedeu de 1.370 cadeiras, você punha 70 cadeiras, não tinha gente para encher. Nó. Eu não queria voltar para trás, que eu tinha vergonha de voltar para minha cidade. Eu queria ir embora para Campo Grande, que lá eu conheci o Irineu, o João Paulo Facchini, o Sérgio Lima. Falei, eu vou para lá, entro numa igrejinha de fim de rua, né? Vou tocar uma horta, que eu sei plantar horta, cresci na roça. Eu vou plantar uma horta, vou vender cheiro verde, né? Não precisa trabalhar muito. Faço 7 canteiros de cheiro verde. Olha, eu sou estrategista, irmão. Eu faço 7 canteiros de cheiro verde. Cada dia eu colho nenhum, né? Dou um rodízio. Quando um estiver terminando, o outro já está pronto. Eu saio com a bicicleta cargueira aí com 100, 200, 300 maços de cheiro verde, vendo tudo até meio-dia. Porque isso é uma cidade igual Campo Grande. Você acha 2, 3 comércios que te compra isso. Olha que eu estou ensinando alguém aqui para apanhar dinheiro, né? Talvez você esteja apanhando aí. Né? Não precisa fazer uma horta para plantar tudo, não. Planta só cheiro verde. Cebolinha, salsa e coentro. Uhum. Né? Que é muito simples. Todo dia você ganha R$ 100, R$ 300. Você tem o dia, metade do dia para você buscar a Deus. Eu aceito Jesus numa igrejinha lá do fundo de rua. Eu entro lá, bebo uma cachaça, porque cachaça não faz eu largar de ser crente. Aí eu tomo uma cachaça, entro lá no culto, levanto a mão. 3 meses depois, o pastor me dá uma oportunidade para dar um testemunho e fala: rapaz, como é que esse moço evoluiu, né? Então Jesus tem 3 meses, tá sabidinho, né? Vou crescer ministerialmente, ninguém me conhece. Aí uma irmã sonha que eu tinha abandonado a igreja e fugido para Campo Grande. Olha. Estragou meu sonho tudo. Aí, até hoje eu não fui embora. Destruiu, sabe aquele castelinho de areia que você desce aí, a onda veio, levou tudo, né? E aí eu fiquei aqui, irmão, e eu comi o pão que Deus amassou, que é muito mais difícil do que o pão que o diabo amassou. E qual é o pão que Deus amassou? Aquele de Deuteronômio 8. Eu te levei para o deserto, te deixei ter fome, te deixei ter sede. Olha, eu coloquei serpentes, escorpiões, o sol escaldante. Eu quero ver se você tem convicção mesmo de ministério, se Deus te chamou mesmo, irmão. Eu passei 10 anos, literalmente, dentro da medida de conta-gota. Fazendo tudo que eu faço, pregando como eu prego hoje, entusiasmado como eu sou até hoje, eu nunca fiquei desanimado, né? Mas dentro da medida, tudo na medidinha. Eu sabia, um dia eu saio dessa situação. Quando fechou um ciclo de 7 anos, e entramos no 8º ano, aí Deus foi aumentando conta-gota. Por gota a gota. E isso foi bom porque me disciplinou. Hoje não importa o quanto Deus me dê, eu já tenho a medida de gastar. Eu não Amém. gasto, eu só altero a minha medida depois que eu tenho média semestral, média anual. Então eu tenho relatórios, eu cuido da minha vida financeira, muito simples. Qualquer pessoa dá conta, só deve quem não tem vergonha na cara para a maioria, porque tem gente que quer ficar devendo. Se não é só você pegar uma folhinha de caderno, escrever quanto é a sua arrecadação e quanto é o seu gasto. Como eu vou administrar isso? Diminui seu gasto, meu irmão. Eu fiquei 10 anos sem comprar sapato, 5 anos sem comprar roupa, eu fiquei 5 anos sem comer carne, 10 anos sem tomar Exatamente. refrigerante. Uai, você quer sair da dívida? Você quer honrar a Deus ou quer viver de status? Né? Então,
Aí Deus foi aumentando a conta. Hoje eu tô com a vida do... Nem Salomão. Salomão nunca... Nem Salomão não tem. Mas e o deserto? Não, continua no deserto até hoje. No dia que você sair do deserto, porque eu preferi ficar no deserto do que em Canaã. Amém. Por quê? Porque Canaã é um lugar muito perigoso. Perigoso, Lá tem sete perigoso. povos. Eu cresci cantando uma música, hoje eu revivo essa música. Caminhando eu vou para Canaã. Amém. Eu não estou caminhando para Canaã mais, não. Estou caminhando para Nova Jerusalém. Amém. Canaã é para quem quiser misturar com os coach aí. Eu não sou coach. É, E nada contra também, né? Mas essa introdução que veio para a igreja é um dos acréscimos mais nutrientes do que a planta precisa, o excesso. que forte isso aí. Gerou tudo isso. E, para encerrar aqui, eu acabei de escrever semana passada 44 pontos sobre principados, potestades, hostes e seres. Sabe como eu comecei, apóstolo? Ah, Com o texto A Pedra que os Construtores Rejeitaram. Eu acho que até mandei para a pastora Leila. uau! Eu vou fazer uma imersão aqui. E eu vou terminar isso aplicando depois tudo na vida financeira. Mandei o meu primeiro capítulo desse material para o doutor André, que é um engenheiro amigo meu de muitos anos, que mora em São Paulo, para ele, e ele é pastor, para ver se dava certo, se eu posso fazer essa analogia. Sim, Engenheiros, Jesus, fui falar agora, os que desenham, arquitetos, arquitetos. construtores e pedreiros, para comparar com principados, porque a primeira palavra, principados, é o conjunto, mas tem o Sim, principado, né? sim, Até eu queria colocar no livro, não coloquei, que eu fui estudar sobre o Principado de Mônaco, por que que é Principado de Mônaco, por que que o Vaticano é um estado, né? Porque são sim. alguns exemplos de regiões como país, Regiões de mas não governo. são presidentes e nem reis, né? Um é um É, papa e o outro é um príncipe, né? é, Então, o principado é o conjunto. Mas aí o principado, como engenheiro, as hostes, as potestades, como o arquiteto, aí vem os construtores, né? E vem os pedreiros, como os espíritos do mal, os dominadores. sim. E eles vêm destruindo a construção. Então, eu tenho uma construção original. Rapaz, olha só. Eu não sou maçom, viu? E sou contra a maçonaria, só não sou contra o Sim, maçom, mas contra a maçonaria eu sou. E se um pastor falar para mim que é maçom, ele não é crente. Se ele topar comigo, eu desmonto ele, nem que seja na porrada. Mas não tem brincadeira, não. Porque tá muito sem graça essa história. tá. Os O que negócio são está ricos, misturado, né, Rinaldo? os que são ricos e escondem as suas identidades, estão tudo nas lojas secretas aí, né? É, E eu não vou me submeter a esses canalha, não. Então, eu, o arquiteto, o grande arquiteto, não é o da maçonaria, não é o Baphomet. O grande arquiteto é o Eterno de Israel. Então, ele tem amém. uma construção original. Ele é o arquiteto, Amém. ele é o design lá, acabo de falar aí, o, o que vai desenhar, É o o arquiteto Arquiteto, arquiteto, o o engenheiro, o engenheiro. arquiteto e o construtor e o pedreiro. E essa construção é para o nosso benefício. Então a verdade tem um fundamento, é a Torá. E a mentira, qual é o fundamento da mentira? Não tem. A mentira não existe. A mentira, você só vê o resultado da distorção da verdade. Então Satanás não tem firmeza, ele é frágil, por quê? Ele é violento quando ele mexe na verdade. Mas quando ele precisa defender o seu reino, não subsiste. Por quê? Porque o êxito dele é desfazer a verdade, torcer a verdade. Eu lembro de uma experiência, eu acho que o Rogério Costa deve ter visto o pastor José contar, quando ele era mais jovem, uns 25 anos atrás. Essa experiência eu vi ele contar várias vezes. Que em São Luís uma pessoa endemoniou e deslocou os bancos da igreja, aqueles bancos de madeira todos. Sim. Quando ele chegou, ele deu ordem para o endemoniado. Antes desse demônio sair, você vai botar os bancos tudo em ordem. Ele pegava o banco e quando ele colocava no rumo, queria soltar o banco, eu tirava o banco do lugar. Ao ponto que o demônio implorou: deixa eu ir embora, porque eu não sei organizar. Eu só sei
desorganizar. Desorganizar. Eu lembro dessa história. Lembra, né? Então, os tronos, aí eu não vou falar agora, mas os tronos oposto ao governo de Deus, e o Rogério começou falando da posse das estrelas, né? Dos tronos Sim. que são submersos. Satanás vem e coloca um trono falso, torceu os ciclos, que é o que está lá em Daniel 7:25, e esse portal agora, com principados, potestades, hostes e espíritos, eles influenciam aqueles que estão andando fora do tempo de Deus. O tempo de Deus é esses portais aqui, que seguram os tronos. Se você, não sei que nível você entende de astrologia, né? Eu de astronomia, o zodíaco ele existe, e são as 12 estrelas que Abraão viu, eles governam a cada 28 dias, né? Eles governam pelas estações, eles governam pelos ciclos, pelos dias semanais, e esse aqui imita. Então, esse aqui pega o projeto deste aqui e ele vai convencer quem vai executar a obra, apóstolo Rogério. Aí eu coloquei assim, que um prédio que vai ser construído e a estrutura de uma base seja ferros de 1 polegada. Uhum. Esse engenheiro aqui vai mandar executar com 0,5 polegada, Uhum. né? Onde tem meia polegada, ele vai botar um 5/8. Onde tem um 5/8, vai botar um 3/16. Aonde a massa deveria ser 1 por 1, ele vai mandar fazer 3 por 1. Uhum. Vai levantar o prédio. O prédio vai ter a mesma aparência. Às vezes até um acabamento para chamar mais atenção, porque as coisas do mundo é muito mais atraente do que Sim, as do reino. Que as do reino é simples. Se você sim, fosse colocar, a construção do inimigo ela é fluorescente e a de Deus é opaca. Por quê? Porque não é externo que ele valoriza o prédio. A segurança não está na estética, está na estrutura, está na base, amém. né? Aí ele vai convencendo através de cada executor a executar esse projeto frágil. Frágil, comprometido, né, Isso, vai terminar onde? Quando o prédio estiver cheio, em certo momento ele vai cair e o alvo é matar todos os moradores que estão dentro. É Essa vai ser a verdade. introdução da imersão do. Que Só que eu fui legal, né? escrever, deu demais, tem 44 pontos, vai ter que ser uns 4 dias de imersão. Eu começo a falar, nunca termino. Agora, só para Não. encerrar, para vocês gostarem mais do pastor Rogério Costa, que ele é essa pessoa aqui, ó. Meiga, ele não é agitado igual eu, não. Nós estávamos viajando uma vez de Goiânia para Belo Horizonte, e aí, ele dirigindo, nós matamos um cachorro na estrada, É. atropelamos o cachorro, o apóstolo falou. Daqui a pouco eu escuto o Rogério Costa orando, Jesus tem misericórdia, né? Salva esse cachorro, né? Não deixa. É tanto amor que ele estava pedindo sal. Moço, eu queria achar era mais uma dúzia de cachorro para me passar por cima. Ele Rapaz, o estava bicho lá. ficou sofrendo lá. Eu fui orar pelo cachorro, ué. Isso é coração de pastor, né? É esse homem aí. Deus Ah, abençoe, glória a apóstolo Deus. Rogério. Deus abençoe os irmãos. Sei que muitos aqui têm suas tarefas, né? Hoje, hoje à noite eu tenho. Agora à tarde eu tenho uma tarefa. Vou falar sobre a Pessa, né? Sobre a Páscoa, o maior portal de transferência de riqueza. 16 horas Aleluia. horário de Brasília, 15 horas horário do Mato Grosso. E à noite eu tenho, esse é um grupo fechado. Mas se você falar assim, pastor, eu queria ver como é que é a sua aula. Hoje à noite, na nossa aula, pastor, eu vou falar sobre o poder da oferta de um cordeiro. Aleluia. E vou falar uma coisa que é só para deixar os pastores doidos, porque a maioria dos pastores, eles começam a fazer a conta de quantos cordeiros morreram no Egito. Ah, é 1.000, é 100.000, é 300.000 cordeiros, porque era 6 milhões de pessoas, né? E se eu falar para você que no Egito morreu um cordeiro só? E Não, quando não. você entender, e quando você entender que a oferta se entrega em 2 vezes, uma vez no coração e a outra no altar,
você vai descobrir que o cordeiro que morreu no Egito foi só um, só que ele morreu em cada casa. Amém. Porque a gente fica fazendo conta de onde os escravos encontraram o cordeiro. Se a Bíblia não diz, irmão, para que eu vou ficar caçando o que não está escrito? É, Que as pessoas querem revelação. Irmão, não existe revelação no que não está escrito. não está escrito, é Porque o que está verdade. escrito já está revelado. É revelação porque eu ouvi a primeira vez você falar. Ou foi a primeira vez que meus olhos abriram na escritura, mas já estava lá. Então, fica caçando o que não está piolho em ovo, não acha, não. Então, não importa, morreu um cordeiro. A oferta de um cordeiro. E na aula da tarde, eu queria convidar você para ouvir, porque eu quero ajudar você a celebrar a sua Páscoa. E tem muita gente que está impossibilitada geograficamente de celebrar a Páscoa. E eu vou te mostrar biblicamente 4 formas de celebrar a mesma Páscoa. Aquela Páscoa no Egito, hoje, eu não sei se 1% da população que queira celebrar a Páscoa, a modo do Egito, como eu celebro aqui em casa, tem a oportunidade. Quem mora nos grandes centros, aonde ele vai arrumar cordeiro? Aonde ele vai assar cordeiro em brasa? Né? Então, nós temos 4 formas da Páscoa, todas são bíblicas e aceitas por Deus. A do Egito, a do deserto, a de Canaã e a do templo. E pós-templo. Uhum. Então, quando Jesus instituiu a ceia, ele instituiu a ceia de maneira que é possível celebrar a ceia, relembrando o sacrifício de Cristo, em qualquer lugar do mundo. Ele pegou 2 elementos simples, pão e vinho. Mas a Páscoa, a princípio, ela era composta de vários elementos. Hoje eu consigo os elementos. A maioria não consegue um cordeiro. Como eu vou celebrar a Páscoa? Aí eu vou te ensinar. Porque está lá na Escritura. E tem muita Amém. gente que não está fazendo porque ele está preso à Páscoa do Egito. Do Egito. Certo? Ei, nós estamos relembrando, nós não estamos sendo tirados do Egito. Exato. Então, Amém. a É um modalidade. memorial, né? Isso, hoje é o memorial. O memorial, eu posso usar elementos significativos ou eu devo usar o elemento original. Se é o memorial hoje, então eu posso fazer uma cerimônia. Porque eu aprendi isso ouvindo um judeu ortodoxo que ele me ensinou isso. Ele disse, por que nós usamos um osso? Porque hoje a maioria dos nossos judeus fora de Israel, fora das comunidades, não tem um cordeiro para se assar sem quebrar ossos. Então, nós já fomos libertos, nós não estamos no Egito. Então, hoje nós celebramos como memorial, não como cerimonial. É. É um cerimonial, mas não é o original. Então, eu vou explicar isso, como era no deserto, como era no templo dos templos, e depois que os 2 templos caíram. Amém? Deus abençoe. Amanhã, apóstolo Alvanor. Amanhã nós teremos aqui o apóstolo Rodrigo, um homem de Rapaz, Deus também. aqui só está desfilando general. O último que vai falar é o soldado raso. Não, os profetas, os A profetas, humildade os dele. profetas menores Eu tô já aqui pregaram. trabalhando. Os maiores começaram ontem. Não. Não, ó, os maiores começou primeiro. Aí eu tô mandando um link para todo mundo para ver se. E olhando aqui quantos que tava aqui, né? Eu Quando chegar mandei. no dia 5, Rubinho, vai estar só eu e o Alvanor aqui. Amém, bispo. Deus abençoe, apóstolos. Deus abençoe os irmãos. Tenham um bom. Deus abençoe. Deus Deus abençoe. abençoe, Reinaldo. Que bom te ver, viu? Glória a Amém. Deus. Vamos Que o nos Senhor encontrar faça. esse ano, hein? Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Que o Amém. nosso dia hoje seja Amém. alargado às nossas fronteiras. Amém. E o Senhor abata os nossos inimigos e que nós possamos achar graça diante dos seus olhos em Amém. tudo aquilo que nós estivermos empreendendo e sobre as nossas responsabilidades. Deus abençoe a viagem do profeta Rubim, que vai estar saindo de Itaberaí para a Primavera, que ele tem uma tarefa aqui hoje, né? E a todos vocês, em nome de Jesus. E logo nós nos encontramos, apóstolo Rogério. Um abraço. Amém. Um abraço. Amém. Obrigado a Shalom. todos. Shalom, shalom. Shalom, shalom.